Olá, meus amigos da internet, bem-vindos a mais um Famoso Quem? Eu sou André Ascioli. Hoje vamos conversar com um cara que, além de jovem, é absurdamente competente. Mas para fazer essas perguntas, é claro que eu vou contar com o apoio dos meus dois grandes amigos, Ivan Aterino e Fio Quadros. Olá, meu querido Ivan Aterino. Tudo bem, André? Prazer estar aí contigo, com o Felipe. Ícaro, maravilha te recepcionar aqui. E curioso saber da culinária, o que você faz, aprender muita coisa contigo. Olá, meu querido Fio Quadros. Tudo bem, André, Ivan? É muito bom estar aqui com vocês novamente. Ícaro, é um prazer recebê-lo nesse programa. Você veio para contar um pouco da sua história e espero que a gente consiga te ajudar. E claro, para ajudar, clica aqui no gostei, no curtir, assim você vai estar fazendo com que a gente leve o programa do Ícaro para outras pessoas. E você que caiu agora aqui de paraquedas e está falando assim, poxa, gostaria de participar de um programa de entrevista, eu faço um trabalho bacana, como é que eu faço? Aí você entra lá no nosso site, o www.famosoquem.com.br. Ele está aqui na nossa descrição, junto com os contatos do Ícaro. Você vai lá no nosso site, preenche a ficha e quem sabe você não pode ser o próximo. Isso, é muito fácil participar. Ele é jovem, é chefe de cozinha, está entrando agora numa pós-graduação, dá aulas, é um poço de competência na área da culinária. Eu estou falando do nosso querido amigo Ícaro Vital. Chefe, bem-vindo ao seu programa. Muito obrigado pela recepção. Está sendo muito legal estar aqui, dividir um pouquinho também da minha experiência, do que eu tenho trabalhado e mostrar para vocês, né, como é o meu dia a dia e como é esse trabalho que eu desenvolvo. Então, você quer conhecer um pouquinho mais o Ícaro? Não sai daí não. É logo depois da vinheta, porque está começando mais um Famoso Quem? Ícaro, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Queria saber um pouco da sua história com a gastronomia. Como é que você começou no ramo da gastronomia? Já era uma coisa que você em casa praticava com a família e tudo mais? Ou não? Foi descobrir depois? Conta um pouco pra gente. Eu comecei a cozinhar, na verdade, com 6 anos de idade, junto com a minha avó. Minha avó ela não tinha muita força para bater massa de bolo, para poder fazer algumas coisas, então eu que fazia essa função para ela. E um tempo depois ela ficou doente e eu precisei ficar em casa sozinho com meu irmão para poder ajudar meus pais a trabalharem e ela ainda sendo tratada, e acabei que eu comecei a cozinhar por conta própria, né? Às vezes a gente tinha que dar um jeito de fazer o almoço e a gente fazia da melhor forma. Foi aí que eu comecei a gostar de gastronomia mesmo. E nessa experiência que você teve tão cedo, rapaz, como é que você lidou com esses sabores, temperos, que são tão famosos na gastronomia, que talvez um garoto de 6 anos, 7 anos, ainda não tenha essa percepção? A minha avó, ela sempre me colocava para experimentar tudo. Desde pequeno eu sempre experimentei todos os tipos de temperos, de alimentos. Alguns eu não gostava, né? Já fazia cara feia, e outros até que eu conseguia comer. Mas foi a partir daí que ela foi me ensinando o que era o sabor do que, diferenciando, e eu consegui criar uma memória afetiva desses sabores. Esses programas atuais da televisão sobre gastronomia, eles colocaram a gastronomia em outro patamar. Hoje não é uma simples pessoa que vai chegar na cozinha, vai fazer o que bem entende e acha que vai poder abrir um restaurante e ficar conhecido. Tem que estudar, tem que se aprimorar. E como você bem faz, e sua avó já atenta, pedia para você experimentar de tudo, um pouquinho, mesmo não gostando, você percebe que esse mercado ficou muito valorizado, é um outro patamar, um outro estilo de vida, uma categoria diferenciada. O mercado ele tem mudado bastante. A gastronomia, antigamente, ela era muito desvalorizada. Hoje o mercado começa a ser mais valorizado, a gastronomia começa a ser mais valorizada, novos cursos de gastronomia têm sido criados, então isso tem sido bem legal. Porque eu comecei a faculdade numa época que a gastronomia estava começando a subir. E hoje a gente tem uma percepção totalmente diferente do que era a gastronomia e do que é atualmente a gastronomia. Nos cursos, no dia a dia das pessoas, é na ajuda da pessoa que trabalha. Às vezes não tem como cozinhar, mas tem uma pessoa ali que pode trabalhar para ela com isso. E isso que está sendo bem legal para nossa profissão. Tem muitas pessoas que dizem que a gastronomia é um ramo limitado e tudo mais, porque são sempre os mesmos ingredientes, como é que inventa uma coisa nova? Eu acredito
acredito que você deva ser de uma opinião contrária a isso, que realmente dá sempre para inventar. Tem os pratos clássicos, né, que é o clássico, não tem para onde fugir. Com certeza uma culinária italiana, uma culinária francesa, que já vem aí de anos e anos com essa tradição, mas tem sempre muita coisa nova a ser criada. Conta um pouco pra gente. Até mesmo os pratos clássicos, você pode ter uma releitura deles. Você pode pegar um prato clássico francês com ingredientes franceses e trazer para nossa culinária brasileira, ou então trazer para uma culinária diferente. A gente sempre consegue recriar, a gente sempre consegue fazer uma releitura dos pratos. E também criar, não parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é. Criar é você ter tempo, é ter paciência, é testar, é ver até onde você consegue, é ver como o ingrediente vai te ajudar para poder fazer esse prato. Então, tudo é a base de amor. Eu acho que é o ingrediente principal de todos os pratos, é ter amor ao que você está fazendo. É muito uma questão de emoção, né? Todo cozinheiro, todo chefe fala muito isso, que a emoção que ele está sentindo naquele momento sobressai no prato. Se você não estiver muito bem, a comida não fica tão boa. É verdade? Já teve vezes que eu estava no mau humor incrível e meus pratos, nenhum deles deram errado. Foi até um caso de eu estar fazendo uma torta de limão, massa normal, e eu consegui errar 3 tortas seguidas. Eu parei, eu respirei, falei, eu tenho que conseguir agora. Me acalmei, aí quando eu fui tentar de novo, deu certo. A mesma receita, a mesma temperatura de forno, nada diferente, mas ali a sua emoção realmente passa para a comida. Esse aspecto da invenção de prato tem que ter uma dosagem de arte nisso, porque a sensibilidade do chefe, no meu modo de pensar, tem que ser acentuada para perceber que o que você gosta, de repente, não é o que o teu cliente gosta. Então você tem que, talvez, embutir aí nisso tudo o aspecto da cultura, da classe social, estilo de vida, do teu cliente, uma série de coisas assim envolvidas que o chefe tem que ter muita sensibilidade, uma coisa de arte mesmo. Não sei se isso é plausível na culinária. É plausível isso? É bastante plausível na culinária, né? Porque a gente não segue da vertente de só pratos culturais ou então algum prato que a pessoa gosta ou tem memória afetiva. A gente também agora está entrando muito na fase das alergias. Às vezes a pessoa tem uma alergia, tem uma intolerância. Eu mesmo adquiri uma intolerância à lactose muito forte. E a gente vai entendendo como funciona para que a gente possa continuar se alimentando de forma saudável. A gastronomia não é só o prazer de comer, mas também o prazer de estar nutrido. Esse é o principal de tudo. Ícaro, sobre esse aspecto que você falou aí, é muito importante nutrir. Lá no marketing, de um modo geral, quando a gente estuda um produto, a gente fala que o conteúdo e a forma têm que andar sempre lado a lado. O conteúdo é tão importante quanto a forma. Quando você vai num restaurante sofisticado, você pede um prato, só na leitura da descrição do prato você diz, poxa vida, não vai caber isso num prato só. Tamanha quantidade de itens, de elementos que compõem aquele prato. Aí chega o seu prato, rapaz, o prato é lindo, hiper bem decorado, mas com a quantidade de comida pequenininha. Nutrir é tão importante ou a forma é mais importante? A maioria dos restaurantes sofisticados, principalmente, de alta gastronomia, eles sempre levam para o lado de trazer a beleza, porque a primeira coisa que a gente começa a comer é com os olhos, né? Quando você recebe aquele prato bonito, bem decorado, você não está só se alimentando, não está só se nutrindo, você também está ali admirando a obra daquele chefe, daqueles anos de estudo que ele teve, daqueles anos de preparo, várias técnicas, muito trabalho envolvido ali naquele prato. Não é só um prato que ele chegou, criou na casa dele, na cozinha dele e colocou para vender no restaurante num preço absurdo. Aquilo ali vai todo o trabalho daquele chefe, o suor dele, os gastos dele. É bem legal conhecer. Muita gente fala, porque é pouca comida, mas a maioria das vezes quando vem pouca comida é porque é um menu de degustação. Aí quando é um menu de degustação são 12 pratos, são 7 pratos, um seguido do outro. Então é legal você conhecer o trabalho desses chefes, porque eles não estão ali de uma noite pro dia conseguir criar um prato. Tem várias séries que contam sobre isso, né? Sobre como o chefe cria, onde ele vai, de onde é o ingrediente. Tudo isso é muito importante na criação desses pratos. Por isso eles costumam ser bem caros assim mesmo. Nesse período de pandemia, muitos restaurantes sofisticados, eles estão diminuindo o preço e colocando pratos mais padronizados. Por exemplo, o Clôture Agro, ele reduziu bastante preço e faz o delivery dos pratos. E deu acessibilidade para muita gente que não conhecia a cozinha do Clôture
outro agro. Quer dizer, esses restaurantes mais refinados, mais requintados, eles estão tendo uma pressão maior que o restaurante de comida mais simples, menos sofisticada. Mas esses restaurantes sofisticados estão sendo extremamente inteligentes e tentaram se adaptar a esse período de pandemia. O que você acha disso? É muito importante, né? Principalmente no período que a gente está passando, que o trabalhador, em forma geral, né? Tanto o cozinheiro quanto qualquer outra pessoa, de qualquer ramo, a gente começa a se reinventar, começa a criar algo novo para que a gente possa se manter. Principalmente os restaurantes, tem alguns que eu conheço, perderam muito. Teve restaurantes que eu conheci que fecharam por conta da pandemia, não só por conta da pandemia, mas por conta da crise econômica que acaba gerando também. Muita gente ficou necessitada de procurar outras alternativas para manter os seus empregos, manter suas lojas, manter seus restaurantes. Então, eu acho que é super legal, eu acho que é muito bom começar a ver de outro lado. Talvez isso depois da pandemia possa ser uma opção para eles. Se eles venderam mais pratos mais comerciais do que pratos sofisticados, como é que vai ser o lucro depois, como é que vai ser a volta da nova economia depois da pandemia. Então, isso tudo é bem legal eles começarem a pensar e ver o que pode fazer para poder melhorar também, principalmente, os seus restaurantes. Ícaro, sensacional grande parte das coisas que você já contou pra gente. Quais os seus projetos em relação a esse processo de aprendizagem? Eu tenho 2 projetos, né? Atualmente eu dou aulas de gastronomia, são aulas bem legais e bem dinâmicas, rápidas também, que é para aprender um prato cultural, um prato diferenciado, aprender uma criação, como a gente pode fazer a partir dessa criação. E o meu segundo projeto também é porque eu estou agora desenvolvendo, né? Daqui a pouco já vou estar lançando o meu primeiro e-book sobre boulangerie, mas eu quero pegar um pouco da boulangerie francesa e colocar no Brasil. Como eu consigo fazer uma boulangerie dentro da minha casa. É o principal motivo que eu estou fazendo esse e-book, que é para as pessoas entenderem, conhecerem e conseguirem fazer a sua própria padaria dentro de casa. Uns doces finos, elegantes, e isso que está sendo bem interessante nesse e-book. Todos os anos são formados vários chefes nas escolas de ensino superior que a gente tem. Qual é o grande diferencial do chefe Ícaro Vital? Eu sempre gostei muito de aprender. Tenho uma família toda que é da área de educação. Minha mãe é professora, tem minha madrinha que é professora. Então, sempre gostei muito de aprender coisas novas na gastronomia. Sempre gostei de entender o porquê daquilo. E eu sempre busco conhecer para poder depois passar para as outras pessoas. Eu gosto de passar a informação que eu tenho, que eu adquiri durante os anos, durante pesquisas próprias dentro de casa. Já queimei tanto bolo, já queimei tanto pão, para chegar um dia e falar, ó, esse pão aqui fui eu que desenvolvi, fui eu que consegui fazer. Eu gosto sempre de fazer isso, eu gosto de aprender, gosto de entender para poder passar para o outro. E esse é o meu diferencial. Não só pegar uma receita e reproduzir, mas sim entender ela, entender os ingredientes para poder fazer com que a pessoa também entenda. Esse é o principal. E você, meu amigo, gostou do programa? Acabou. Aqui os nossos pratos são pratos sofisticados. A quantidade é pequena, mas você sentiu um grande prazer em degustar. Infelizmente, a gente não vai continuar a conversar sobre a gastronomia e sobre a grande qualidade que o nosso querido Ícaro Vital tem. Mas, antes de deixar o Ícaro terminar o programa que é dele, eu tenho que agradecer aos meus amigos Ivan Aterino e Fio Quadros. Obrigado, Ivan. Obrigado, André. Obrigado, Felipe. Ícaro, muito bom ter estado aqui com você, batido esse papo, muito interessante. Sucesso para você, tenho certeza. Obrigado, Fio Quadros. Obrigado, André, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ícaro, muito legal o seu trabalho. Espero que o Famoso Quem leve o seu trabalho a outros patamares. E para isso, a gente precisa da ajuda de você aí de casa. Clica aqui no gostei, curte lá, se inscreve no nosso canal. Assim vocês vão estar ajudando a todos esses empresários que vêm aqui conversar com a gente. E você que quer participar aí, se inscreve lá no site, você não sabe? É o www.famosoquem.com.br. Você vai preencher uma fichazinha rápida e quem sabe você não é o próximo. É fácil participar. Tá aqui o Ícaro que não deixa a gente mentir. Ícaro, tremenda aula que você deu pra gente sobre culinária, meu amigo. Mas ficou com gostinho de quero mais. A partir desse momento, então, o Famoso Quem é todo seu. Foi um prazer estar aqui, um prazer estar participando desse programa. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho e quiser conhecer mais o que eu faço, a minha rotina, é só seguir aqui no meu Instagram, entrar em contato comigo, que vocês vão saber de tudo que eu faço, vão ter acesso ao meu e-book também. É só entrar em contato, que eu estarei disponível. Muito obrigado mesmo, gente. Então fica ligado, todos os contatos do Ícaro estão aqui embaixo, você não esquece não. Entre em contato com ele, entre em contato com a gente, faça a sua inscrição, curte, compartilhe e a gente se encontra no próximo Famoso Quem. Tchau, gente. Um abraço. Valeu. Tchau.